Bom dia, meus queridos alunos. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Ainda de casa, não temos a possibilidade de retornarmos por enquanto. Alguns alunos me perguntam quando será esse retorno presencial. Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Sei de todas as dificuldades que vocês têm para continuar estudando de casa, mas nós precisamos continuar. Eu sempre disse a vocês que difícil não é sinônimo de impossível. Nós temos que continuar estudando de casa. É para a nossa segurança, é para a segurança de todos que fazem parte da nossa família, do nosso ambiente, né, de amizade. Bom, mesmo sendo difícil, é possível. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo 13 de língua inglesa. Um capítulo especificamente de vocabulário. Por que vocabulário? Porque se o capítulo vai falar de preposição, por que eu começo, inicio essa videoaula falando de vocabulário? Porque se eu não souber o significado dessas preposições, ele só vai apresentar algumas aqui, existem várias outras preposições. Se eu não souber o significado delas, eu não vou saber usar. Se eu não reconhecê-las como preposição, eu não consigo identificá-la dentro do texto. Aquele tipo de atividade que nós fazemos de buscar no texto palavras que nós conhecemos, identificar as classes gramaticais, como sempre fazemos exercícios na apostila, perde o sentido, nós não vamos conseguir fazer isso. Então você precisa ficar atento que na realidade é um módulo que vai falar das preposições e você vai perceber que é um módulo de vocabulário. Tanto que ele, lá na página 893 da sua apostila, o que ele faz? Ele te dá as preposições, ele coloca as respectivas traduções dessas preposições e te dá exemplos. Ele coloca essa preposição dentro de uma oração para que você consiga entender como ela funciona ali dentro de um contexto. Só que, se você não souber o significado delas, você não vai conseguir usá-las. Você vai perceber isso ao longo dos exercícios que você vai fazer na 895, tá certo? Então, precisa ficar bem claro para você que nós precisamos, que temos que entender que esse capítulo ele vai passar por vocabulário sim, mas um vocabulário muito específico das prepositions, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, vamos começar pela definição. A preposição é a palavra que liga nomes, pronomes e conjunto de palavras com alguma função sintática. Então, ela é um conectivo dentro da oração, Ele deixa bem claro ali que ela vai ter essa função aí, de ligar, de unir essas palavras, esses pronomes, enfim, todas essas situações que podem acontecer dentro de uma oração. Coloquei um exemplo ali para você. I live in São Paulo. Beach is in Brazil. Então você percebe que ela aparece ali como um conectivo. Ela vai literalmente ligar esses nomes. Bom, chamamos em inglês a expressão ou palavra introduzida pela preposição de objeto da preposição, tá certo? Em português nós não temos o hábito de usar, de falar, de dar esse nome, mas em inglês isso é possível. The bank is near the drugstore. Usei uma outra preposição ali, near. E aí, quando a gente fala de vocabulário, quando falamos daquela necessidade de conhecer o maior número de palavras na língua inglesa para que isso possa nos ajudar na interpretação de texto, as preposições passam por essa situação também. Bom, coloquei ali near, mas se eu não souber o que não vai fazer diferença para mim saber se é preposição ou não, tá certo? Então, nós precisamos agregar esse vocabulário das preposições. As relações estabelecidas por essas palavras são espaciais, temporais ou lógicas, tá certo? What do you do during your English classes? Bom, e ali coloquei uma outra preposição. Reproduzir, um quadrinho ali, um trechinho de alguns exemplos que estão na sua apostila, aparece lá na página 893 e 894, só para você saber, só para exemplificar o que eu falei para vocês. Olha ali, between, entre elementos conhecidos, but, mas, menos. Então você vai precisar
ter a ideia do significado dessas preposições. Se você não conseguir fazer isso, você não consegue resolver as questões, muito menos usar corretamente cada uma dessas preposições. Reproduzir um outro exemplo na sua apostila, tem vários outros, tá certo? About, a respeito de, sobre. Então, todas essas preposições terão aí a sua tradução específica para que você possa usá-la de forma correta. Reproduzir um outro quadrinho aqui com alguns, esse não tem na sua apostila, mas você tem um muito parecido com esse na 894, no finalzinho, né, para indicar essas posições, ao lado de, em frente de, atrás de, perto de. Então, são preposições importantes também, né? Só coloquei ali com os desenhos, porque eu acho que fica mais fácil para você se situar ali dentro do tempo. Bom, como eu disse desde o início, um capítulo específico de vocabulário, tá certo? Um vocabulário muito específico das preposições. É muito importante você se apropriar desse vocabulário para que você possa usá-lo sem dificuldades. Muito bem, você vai fazer todas as atividades do capítulo 13, tem alguns exercícios ali para serem feitos na 895, exercícios específicos, e aí você vai entender o que eu falei, realmente, se eu não souber o significado dessas preposições, eu não vou conseguir usar. Se você achar necessário, eu acho importante, sempre vá fazendo a tradução e colocando ao lado, isso pode te ajudar a memorizar esse vocabulário. Lá no Grammarly Contest, na 896, aí você vai trabalhar com os textos, tá certo? E aí, faça aquele exercício que sempre aparece na nossa apostila, identifique, veja se você consegue identificar as preposições dentro do contexto, identifique o vocabulário que você conheça, aquela palavra que você olhar, nossa, nunca vi essa palavra, faça a tradução. Eu sei que vocês não gostam muito de trabalhar dessa forma, mas é necessário e é muito importante para ajudá-los a aumentar esse vocabulário, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar e nós esclarecemos isso, ok? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, um grande beijo.